Os cariocas estão sofrendo mais com a inflação do que o restante do país, é o que detectou uma pesquisa do IBGE. Aqui do meu lado está o economista André Braz, que vai nos explicar por quê. Por que o Rio está com a inflação mais alta do país? O Rio de Janeiro já passou por 2 reajustes de preço importantes e cujas outras cidades componentes do IPCA, que é o índice do IBGE, não registraram ainda, né? O primeiro é a energia elétrica residencial, né? Ela subiu quase 9%, acima da inflação também em 12 meses, que está em torno de 6%, e ela onera praticamente 3% do orçamento médio das famílias. Então é uma despesa importante, uma alta acima da inflação. E em segundo, mais recente, foi o aumento do ônibus urbano, que é o principal meio de transporte da cidade, compromete aproximadamente 4,5% do orçamento familiar, é um comprometimento expressivo. E muitas cidades não tiveram esse aumento, né? Muitas cidades não tiveram e o Rio subiu 9%, e com isso o Rio de Janeiro sofre então, em sua inflação acumulada em 12 meses, duas influências de peso no orçamento familiar. Ora a energia elétrica, depois o ônibus urbano. Se a gente descontasse do índice do Rio de Janeiro esses movimentos, se o Rio de Janeiro estivesse em igualdade com as outras cidades, nós teríamos para o Rio uma inflação abaixo de 6,5%, o que colocaria o Rio mais próximo da inflação percebida em outras localidades, né, e mais próximo da média nacional, que está em 6,15%. Então o Rio de Janeiro não passa por nenhum efeito absurdamente diferente das outras cidades, só que tivemos 2 aumentos importantes antecipados que as outras cidades ainda não perceberam. Além disso, o Rio de Janeiro também registrou maior alta em empregados domésticos. Há cada vez mais uma escassez desses profissionais no mercado e negociar salários mais altos se torna um pouco mais fácil. O Rio de Janeiro percebeu um aumento médio de 16% para esse tipo de profissional, o que também ajudou a justificar essa alta, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade turística, então passagens aéreas aqui subiram quase 30%, enquanto a média nacional está em torno de 15%. Então, por todos esses fatores, né, o Rio de Janeiro acaba acumulando no momento a maior inflação dentre as outras cidades apuradas pelo IBGE. Por ter a inflação mais alta, o Rio é a cidade mais cara? Não necessariamente. O que a gente está medindo aqui é a variação de preços, né, a velocidade com que os preços estão sendo reajustados, né? Em média, isso resulta na inflação. No caso, para a gente fazer uma pesquisa para identificar realmente se o Rio de Janeiro é uma cidade mais cara, a gente teria que ter um pouco mais de atenção aos preços, né? Monitorar comparando os preços entre uma cidade e outra, né? Em geral, há espaço para fazer esse tipo de estudo, mas não é o que de fato os índices de inflação, que são amplamente divulgados, estão revelando. A proximidade com os grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas influencia essa alta da inflação? Pode influenciar, sobretudo de passagem aérea, hotelaria e alimentação fora de casa, que são os serviços mais procurados na ocasião desses eventos. Então, como as cidades que vão receber, né, os jogadores, vão promover os jogos, vão ter suas estruturas concorridas, né, com esse número de turistas nacionais e estrangeiros, pode ser que esses serviços fiquem mais caros, mas é um efeito transitório. Os preços podem subir durante o evento, depois eles tendem a voltar à normalidade, porque a gente não vai ter uma demanda tão grande assim que justifique preços tão mais altos, né? Então, a gente espera sim algum efeito, principalmente nesses serviços que a gente destacou, mas não deve ser um efeito permanente na inflação.